Então, o procedimento que a gente usa para fazer os gráficos no R, como eu estava falando pela manhã, a gente faz primeiro, a gente inicia algum dispositivo de tela, então esse é o procedimento que eu uso normalmente, eu inicio. Essa inicialização ela pode ser feita usando uma função que inicia um dispositivo, no caso da tela é o X11 ou Quartz, dependendo do sistema operacional, e em seguida a gente usa uma função de alto nível para iniciar o espaço gráfico, né? Começar um espaço gráfico com coordenadas e com os parâmetros globais todos estabelecidos naquele espaço. E a partir disso a gente vai acertando o que a gente quer fazer, sempre retornando, vai ser sempre uma coisa assim de você olhar, tomar decisões, voltar para o script e voltar para a linha onde você define aqueles parâmetros ou aqueles elementos do gráfico, volta para lá, dá uma ajeitada, produz de novo o gráfico, dá uma olhada, e assim essa coisa iterativa você vai fazer para você conseguir chegar até um gráfico que seja que você esteja satisfeito com ele, tá? Então esse é o procedimento. A gente vai fazer esse gráfico aqui, vocês fizeram esse gráfico, estão fazendo esse gráfico lá no script, isso aí foi um gráfico que foi apresentado numa aula, na verdade assim, tá? Esse gráfico está na tese da Chris Banks. Chris Banks foi aluna nossa, fez o doutorado com o Jean Paul aqui no nosso programa, e a tese dela foi considerada a melhor tese da CAPES daquele ano, tá? E ela hoje é professora do King College em Londres. E ela foi convidada para ser no Imperial College em Londres, mas ela foi convidada para ser ajudar a gente no curso, lá nas primeiras versões do curso. E aí ela apresentou esse gráfico na aula, e a gente usa ele até hoje, está entre o material que a gente tem nos nossos tutoriais. Então a primeira coisa, a gente precisa ler os dados, né? Então assim, aqui eu não estou lendo os dados diretamente de um arquivo, eu simplesmente digitei os dados, então os dados estão ali em vetores, eu não vou nem organizá-los em data frame, eles podem ser organizados em data frame, só que daí eu tenho que chamar sempre o nome do data frame, então como eu estou nessa aula, só tenho esse gráfico para fazer na minha sessão, eu vou deixar eles como vetores mesmo, então são vetores do mesmo tamanho, que tem a ver com a mesma observação em cada uma das posições. Então isso aqui é a primeira coisa, eu preciso ter a informação para começar a pensar no meu gráfico. E tenho que ter esse gráfico na minha cabeça, né? Geralmente o que eu faço antes de iniciar um gráfico, eu desenho ele na mão. Assim, pego ele, desenho na mão, falo assim, eu quero fazer um painel que seja assim, com essas variáveis, e aí em seguida, num outro painel, eu quero colocar essas informações. Então fica muito mais fácil quando você tem algo para visualizar e que você parte disso, né, dessa visualização de um esboço para você fazer um gráfico. Isso, para mim, pelo menos, ajuda bastante. Tendo isso na cabeça, eu preciso organizar as informações para ter todos os elementos necessários para fazer o gráfico, colocar dentro do gráfico. Então, aqui a gente está usando dois modelos que a gente vai representar no gráfico também. Não vou falar sobre eles aqui agora, mas assim, basicamente são modelos lineares ou modelos generalizados, onde você faz a relação entre duas variáveis, aqui em caso duas variáveis. Então, o primeiro é um modelo que é riqueza, em função de área, e o outro é um modelo que é o Z, que acho que é uma variável de contagem, que eu não lembro muito bem o que significa, mas acho que é na parte genética, não sei, não lembro. E também relacionado com a área, só que essa relação, ela passa, por ser uma variável aleatória de contagem, ela passa por uma família de distribuições, está lá no caso com Poisson, tá? Então, é family, que é um argumento desses modelos generalizados, tá? Então, eu preciso desses elementos aqui, você precisa saber o que eles estão fazendo, logicamente, mas ela precisava desses elementos todos para construir o gráfico. E a gente... Eu vou iniciar, eu vou fazer fiz o esboço na mão, estou fazendo alguns esboços no próprio
dispositivo gráfico para dar uma olhada assim, no que eu preciso fazer. Geralmente, os gráficos que saem diretamente das funções de alto nível, com exceção de outros pacotes, mas estou falando só no pacote básico, gráficos do R, são bem crus. Assim, eles põem um mínimo de elementos, tem um mínimo de cores, então são gráficos muito básicos, e eles são básicos porque normalmente você faz gráfico, você não está preocupado com a parte do layout dele, assim, porque ele não são gráficos que vão ser usados para alguma publicação, é só para você visualizar. Então, assim, são bem básicos, tá? Então, se eu coloco uma... Ixi. Então, esse é o gráfico que a gente quer fazer. Deixa eu só diminuir isso aqui. Tá. Eu vou deixar esse gráfico aqui no cantinho da minha tela. Olha isso que eu queria. Vou deixar aqui. Então, a gente começa a pensar no gráfico. Eu vou fazer uma modificação desse gráfico. No final, não vou fazer desse jeito, não, mas tudo bem. Ele serve de base para a gente. As informações são as mesmas. É um pouco... Eu modifiquei ao longo dos anos, eu fui modificando alguns parâmetros aqui e o layout também. Bom, então quando a gente inicia um gráfico, aqui eu estou colocando na variável x área e na y riqueza, a função de alto nível vai lá e pega tudo que é os parâmetros globais de gráficos e usa esses parâmetros para construir esse gráfico que está ali. Então, os valores default que tem para esse dispositivo gráfico. E coloca essas informações lá também com os defaults, do que é o símbolo, do que é a cor e tudo mais. Então, ele vai abrir um dispositivo e vai colocar. Então, esse é o dispositivo que ele abriu e colocou ali no X a área e no Y a riqueza. Então, a relação de riqueza por área. E, a partir desse momento, dentro do espaço gráfico, o espaço gráfico é entre os eixos, né? Esses valores que estão entre os eixos, a gente tem uma coordenada cartesiana que tem a ver com esse máximo e esse mínimo que estão aqui representados nesses eixos, que vem dessas informações que a gente usou para construir o gráfico. Então ele toma decisões, o gráfico, né? O próprio plot toma decisões com relação a qual espaço gráfico que ele precisa de coordenadas cartesianas para colocar toda a informação ali. Tá? Depois a gente vai ver como é que a gente muda isso. E aí, o que são os parâmetros que estão representados nesse gráfico, né? Os parâmetros globais? Tem uma infinidade de coisas, a gente precisa definir o tamanho das margens, o tamanho das linhas, o próprio tamanho de cada elemento plotado ali dos dados, né? Então, todos esses valores, eles estão armazenados no que a gente chama de parâmetros globais. E como é que você acessa os parâmetros globais? Você usa a função par. A função par retorna para você todos os parâmetros que você tem para construir esse gráfico. Não são poucos, tá? Então, está tudo lá dentro do par. Então, esses são os valores default dos parâmetros globais. Como é que eu acesso a documentação? Como a gente faz normalmente, né? A função help, ou então a interrogação, a gente abre no nosso navegador a documentação dos parâmetros gráficos. Eu aconselho fortemente a todos vocês passarem por essa documentação pelo menos uma vez e olharem cada um dos parâmetros que estão disponíveis para vocês mexerem, porque vocês, num momento, vão precisar de alguma coisa e vão lembrar que, puxa, eu já li isso, está lá nos parâmetros, dá para mexer nos parâmetros globais para mudar essa coisa aqui que eu estou querendo, tá? Então, dá uma primeira lida, não precisa decorar nada, vocês vão acabar com o próprio uso, né? Vão lembrando, né, dos parâmetros que são mais utilizados, que vocês precisam mais.
e isso vem com o uso. Mas uma primeira lida é boa. Então, tem lá essa documentação extensa, por quê? Porque o plot é a função carro-chefe, assim, para fazer gráficos usando o pacote Graphics, tá? Então, ele tem... Desculpa, os parâmetros globais são muitos, né? A gente tem muitos parâmetros que a gente precisa mexer para construir um gráfico, mesmo que simples, no R. Precisamos definir certas coisas e estão lá todas as coisas definidas aqui na documentação. O que elas são, e aí de repente a gente vai olhar lá, tem um desenho bonitinho, ó. Esse desenho não é tão novo assim, mas não existia desenho nenhum, mas assim, eu quero mexer na margem do gráfico, eu quero diminuir ou aumentar as margens é o que está para fora dos eixos, né? Então, o que está para fora desse espaço de coordenadas cartesianas x e y. E aí eu tenho aqui, né, um desenho falando assim, olha, o nome do argumento é mar, e eu tenho, ele é um vetor numérico, então tem números, e ele tem 4 posições nesse vetor, que definem o que é o espaçamento que você tem na base do gráfico, do lado esquerdo, acima e do lado direito. Então, tudo que a gente se referir a gráficos, né, de funções, de parâmetros, quando a gente está se referindo a gráfico, quando a gente quer se referir a essas posições, vai ser sempre nesse sentido horário, começando embaixo. Tá? Então, primeira posição é sempre o eixo X, segunda posição é sempre o eixo Y, terceira posição é sempre a parte superior do gráfico e a quarta posição é o lado direito. Então, é sempre essa ordem que os elementos vão ser colocados quando tiverem assim, elementos de parâmetros para cada um dos lados de um gráfico, tá bom? Então, tá bom. Então, a gente, conhecendo esses argumentos, a gente pode ir lá e podemos mudar os parâmetros, tá? Então, eu estou mudando esse parâmetro. Como é que a gente faz para mudar esse parâmetro? Você simplesmente usa ele como um argumento e você vai lá e coloca dentro desse argumento os 4 elementos que você precisa. Aqui você precisa de 4 elementos, então ele vai funcionar, tá bom? Então ele prescinde desses 4 elementos, está escrito lá na documentação, eles concatenados, combinados, usando a função Czinho, para você dizer então que eu quero agora 3 linhas na parte inferior, 5 linhas do lado esquerdo, 2 linhas na parte superior e 5 linhas da parte direita. Quanto que é o tamanho da linha? Não sei, você se acostuma depois com essas coisas, né? A linha cabe um caractere, basicamente, né? Um pouquinho mais do que um caractere. E aí depende do tamanho do caractere, depende de outras coisas. Então, antes de mudar, eu posso acessar o valor desse parâmetro. Então, vocês viram que a lista é muito extensa. Quando eu peço todos os parâmetros de uma vez, eu posso pedir o parâmetro, se eu sei o nome dele, né? Vou ali na documentação, como é que faz para mudar a margem, eu vou olhar primeiro qual que é o parâmetro, qual que é o padrão que está lá armazenado. Então, é dessa forma. Parâmetro é uma lista, uma classe. Nem sei, eu sei que ele é uma lista, mas eu não sei se ele tem uma classe especial. Não, ele está como função, mas ele também tem uma lista, e essa lista a gente acessa dessa forma, tá? Então, eu estou dando aqui o nome do parâmetro, com o cifrão ele vai me retornar só o mar, não vai me retornar todos aqueles outros que estão ali, todos aqueles outros parâmetros. E ele me retorna 4 valores, então é 5, 4, 4 e 2, tá? Sempre somado 1, não sei por que ele soma 1, né? Uma fração de 1 depois da vírgula. Mas ele sempre faz isso. Tá bom. E aí eu quero mudar, eu quero colocar esses novos valores que estão aqui. Eu quero, no eixo X, só 3 linhas e assim por diante. E aí eu estou fazendo algo aqui que é guardando os valores antigos. Então a função par, ela faz isso, é uma coisa que está na documentação básica do R. Quando você muda algo, você pode querer guardar o valor antigo que estava lá para depois retornar. Tá? Então, se você quer fazer isso em algum momento, você pode mudar os parâmetros, todos juntos ou separados, e pode usar essa coisa de você guardar os valores antigos. Eu estou guardando aqui o valor antigo de mar e estou atribuindo novos valores para o mar, para as margens.
Nesse momento eu tenho esse objeto aqui, ó, que ele guardou aqueles valores antigos, tá? E agora, se eu pedir o par, a margem, agora que eu tenho lá armazenado no par são as margens novas que eu modifiquei, tudo bem? E aí, se eu plotar agora, eu tenho esse plot aqui, vocês fiquem olhando para ele, vocês vão ver o que mudou na hora que a coisa acontecer ali, tá? Tudo bem? Mudei, então, esses espaçamentos que eu tenho ao redor do espaço gráfico entre os eixos. Isso é o que a função, quer dizer, o argumento mar dentro da função par faz. E se eu quero agora retornar o par para seus padrões originais, eu posso colocar o old par aqui dentro, que tem aqueles valores de mar, e simplesmente vai retornar. Eu podia escrever também os valores, mas aqui ele já está guardado nesse objeto. Se eu fizer o plot agora de novo, ele retornou para as margens originais, os tamanhos de margem originais, tá? Alguns parâmetros, eles funcionam alguns parâmetros globais, você consegue modificar quando você está fazendo o gráfico, usando uma função de nível alto, mas outros não. Então, assim, se eu mudar aqui o mar, ele não fez nada, não sei se você viu aqui que não mudou, né, o plot. E nem me deu mensagem de alerta, de erro, de nada. Ou seja, alguns parâmetros globais, eles podem ser modificados na hora que você está construindo. Isso varia um pouco de sistema operacional também, então vocês precisam testar para ver. Outros a gente não consegue mudar usando as funções de alto nível. Você precisa mesmo, prescinde do uso do par para poder fazer qualquer modificação com esses parâmetros. Eu vou mostrar algum deles para vocês, tá? Então aqui eu fiz isso. Se a gente pegar o mar lá, não aconteceu nada, ele não mudou e nem plotou com esses parâmetros aqui que eu solicitei, tá? Dentro do plot. Aqui eu estou usando um outro argumento que se chama BTY. BTY é Box Type. Então, Box Type é o que eu vou desenhar ao redor do espaço gráfico. Então, a gente pode desenhar todos os eixos, né? Fazendo essa caixa em volta desse espaço de coordenadas cartesianas do nosso gráfico. Ou a gente pode usar outras letras que significam o quanto que você coloca. Então, o L significa que eu vou colocar só a parte inferior desse box e a parte do lado esquerdo. Tá? O O significa que eu estou colocando nos 4 lados. E assim por diante, tem algumas letras que você pode usar. Como eu sei, está lá na documentação. Se a gente for lá olhar a documentação, vai ter um BTY aqui. E ele vai estar falando como é que a gente usa e quais são as possibilidades de valores que você pode colocar lá. Tá? Então, você pode colocar ou o O, que é o default dele, que faz a caixa toda. O L pode ser o 7, que provavelmente é em cima e ao lado direito só. O C, o U e mais esse aqui. Faz em cima do lado direito e esquerdo. São essas possibilidades, está lá descrita na documentação, tá bom? Então, eu estou usando aqui o L dentro da função plot. Perceba que eu não estou usando a função par, eu estou usando a função plot. Então, vamos dar uma olhada aqui que muda na hora que eu faço isso aqui. Ele fez, então, esse box que tem aqui, ele fez só o L, né? Só o lado esquerdo e a parte inferior. Então, tem alguns parâmetros que a gente consegue usar na hora que a gente está fazendo o gráfico. Vocês precisam investigar um pouquinho para ver o que funciona ou o que não funciona. De qualquer forma, se eu coloco aqui uma função de alto nível, esse parâmetro ele só vai ser modificado na hora de construir esse gráfico. Se você pedir o que está lá no par global do BTY agora, ele te retorna O. Tá bom? Então, isso é uma forma que a gente usa para mudar coisas rapidamente, usando as funções de alto nível, e sendo que o nosso dispositivo gráfico não vai ter nenhuma mudança com relação
aqueles parâmetros quando você fizer novos plots, tá? Mas uma coisa que acontece também é que quando você tem lá, modificou um monte de parâmetros no seu dispositivo gráfico e você quer voltar para os parâmetros normais e você não guardou os parâmetros que você modificou, esqueceu, tem lá um monte de coisa que você modificou, uma forma de você voltar para os parâmetros default globais do gráfico é só fechar o dispositivo gráfico. Se você fecha o dispositivo gráfico e abre novo dispositivo gráfico, ele volta para o padrão dos parâmetros globais, tá bom? Então essa é uma outra forma de fazer também, então não tenha medo de mudar os parâmetros, tá? Vai brincando com eles. Na hora que você fala assim, puxa, agora não sei nem mais o que eu já mudei, fecha o dispositivo gráfico, abre um novo, e aí você tem tudo no default de novo. Então, legal. A gente tem dois plots, né, dois gráficos que vão estar em painéis distintos que a gente quer colocar. Um deles é esse, que a gente está construindo aqui, e o outro é um box plot. Tá? Então, a gente já tem os dados lá que já foram lidos. Vamos ver como é que a gente faz para construir. Então, eu vou primeiro abrir um dispositivo para começar a construção desse gráfico, tá? Ao invés de fazê-lo da forma como está aqui, um painel em cima do outro, eu vou fazer um painel ao lado do outro, tá? Vou resolver mudar esse padrão aqui que tinha desses dois gráficos. Então essa é a primeira coisa. Eu quero, assim, você tem que definir como você vai dispor diferentes porções, né, de gráficos ou diferentes painéis. Se você quer painéis que são de mesmo tamanho, você pode usar o próprio par para fazer esses painéis e construir mais de um gráfico no mesmo dispositivo. Então, qual que é o parâmetro que a gente usa para colocar gráficos, né, em painéis? A gente tem dois parâmetros. Um é mfrow, que vai dispor os gráficos na ordem das linhas, e mfcol, que vai dispor os gráficos nas colunas. Eles fazem a mesma coisa, eles modificam o dispositivo gráfico em painéis, criando painéis de tamanhos iguais. A única diferença entre mfrow e mfcol é que eles, na hora de for montar os gráficos, eles vão montar em ordens diferentes, é só isso. Então aqui eu estou na documentação lá do par, ele me fala que o mfrow aceita dois valores de números inteiros. Isso dizendo quanto que eu quero de linhas e colunas. Então, quanto que eu vou dividir, quantas colunas e quantas linhas eu vou dividir o meu dispositivo gráfico. Se é 2,2, significa que eu vou ter 4 gráficos. Se é 2,1, como aqui, significa que eu vou ter duas linhas, então um em cima do outro, e uma coluna só 2 gráficos eu vou construir. Então, é isso que o mfrow precisa, tá? E aí eu mudo, quando eu estou já tranquilo, já fiz aquilo que eu fiz anteriormente, né, mexendo num parâmetro só e vendo o que eu preciso para mexer esse parâmetro e ficar do jeito legal. Eu faço isso com todos os parâmetros, um a um, para ver o que eles estão fazendo exatamente, e defino o que eu quero. Então, eu falo assim, o margem eu quero 3, 5, 2, 5. E faço isso para os outros parâmetros que eu quero modificar, até definir um valor que seja o valor que para mim ficou legal. E aí depois eu coloco tudo isso junto. Eu não preciso pedir para o par para mudar cada um dos parâmetros isoladamente, eu posso pedir para mudar todos os parâmetros ao mesmo tempo, que é o que eu estou fazendo nessas linhas de comando aqui. Tá? Então, o parâmetro mar eu já mostrei para vocês. Sex, todos os parâmetros começam com sex, significa a dimensão, o tamanho daquele elemento no gráfico. Então, sex.axis significa qual vai ser o tamanho do eixo, né, dos valores no eixo. Tá? Então, aqui eu estou aumentando em 30% esse tamanho do eixo. Os eixos, em geral,
eles têm os valores muito pequenininhos nesse padrão do R, tá? O SexLab, ele vai mexer no label, então ele vai aumentar as legendas dos eixos, e aqui eu estou aumentando em 50%, tá? Então, esses valores sempre do Sex, assim, o padrão dele é 1. E aí você aumenta a proporção que você quer, ou diminui, né, colocando valores menores do que 1. Quando você faz painéis, ele muda um pouquinho também o Sex, por padrão, tá? Mas pensa sempre que você ou está aumentando ou está diminuindo a partir do valor 1, para cima ou para baixo. Então aqui eu também estou aumentando. Family é um argumento que no caso do par, está dizendo qual que é a família de fontes que eu vou usar. Tá? Então family não tem nada a ver com modelos lá, distribuições probabilísticas que a gente tem nos modelos. No caso do par, ele está falando apenas das famílias de fonte. Las, ele como vai ser orientado os valores dos eixos em relação ao próprio eixo. Então, por padrão, eu não lembro, ele fica perpendicular aos eixos, eu não lembro direito, é perpendicular. O valor 1 pede para colocar esses valorzinhos como horizontais sempre. Então, no padrão que a gente tem aqui, perceba que esses valores estão deitados aqui no eixo Y, tá? E eu não gosto dessa disposição de valores no eixo. Eu acho que fica mais legal se a gente deixar esses valores na horizontal e não deitadinhos do jeito que eles estão aqui, tá bom? Então, isso é o que faz esse argumento LAS. TCL é esse risquinho que tem aqui, os tick marks. Os tick marks, eles por padrão são para fora. Eu também não gosto e estou colocando os tick marks para dentro. O TCL faz isso e ele recebe um valor que é o número de linhas. Então, se ele é positivo, ele é para dentro, e vai ser esse valor vai ser a relação em relação ao tamanho da linha. Tá? Então, eu peguei 0,3 linhas para fazer essa marca para dentro. Tá? Em geral, ela é para fora, valores negativos são para fora, valores positivos são para dentro. Está lá na documentação do par também essa descrição desse parâmetro. MGP é como vai ficar distribuído os elementos dos eixos em relação à sua distribuição dessa área gráfica. Então, ele pede 3 valores. O primeiro valor é quão distante vai ficar a legenda do eixo. Então, a distância desse título do eixo da legenda. Do título. O segundo valor é os valores, as legendas dos próprios valores dos eixos, né, a escala que está lá. E o último é onde você vai colocar a própria linha desse eixo. Ele pode ficar deslocado para cima ou para baixo em relação ao padrão que é o 0, tá bom? Então, é isso que faz esse argumento aqui. E, por último, aquele argumento BTY que a gente já usou para fazer as caixas em volta do gráfico. Então, já estou mudando isso tudo de uma vez só. Ixi, Maria, não queria fazer tudo, não. Eu mandei mais do que eu gostaria de mandar. Então, estou aqui mandando só essa parte dos parâmetros. E na hora que eu modifico os parâmetros, ele, por padrão, já me abre uma janela gráfica. Só que eu não quero essa janela que ele abriu, eu vou mudar mais uma coisa aqui antes de abrir o X11. Eu vou mudar o... Eu vou colocar como largura 12. Vou fazer diferente aqui, mas eu vou voltar ao padrão aqui. Coluna e 2 linhas que fica mais fácil de apresentar para vocês, tá bom? E aí eu vou colocar como largura 6, como altura 12. Então, como são 2 painéis, eu estou criando a proporção que eu acho que seria uma proporção interessante para ter 2 gráficos colocados juntos. Senão ele vai abrir aquela janela padrão de 7x7 e as coisas vão ficar meio apertadas e vai ter uma distorção com relação a esse gráfico. Tá? Então aqui eu estou abrindo um X11
um dispositivo gráfico que tem esse formato aqui, tá? E mudei o MFRow, agora vai ser uma coluna e 2 linhas, do jeito que está lá na minha apresentação. Vou mandar aqui o par todo. Mandou todo o par, não aconteceu nada no meu dispositivo gráfico, tá bom? Então ele continua lá esperando para eu mandar, mas de fato aconteceu. Nesse dispositivo gráfico agora que está aberto, todos esses parâmetros foram modificados, tá? Não aparece nada, mas esses parâmetros todos estão mudados. Só um minutinho, gente. Marina! Marina! Pronto, desculpa, gente. Então tá bom, daí eu mudei os parâmetros globais que eu acho que eram importantes para serem mudados e posso começar a fazer o meu gráfico, né? Então aqui eu estou fazendo aquele mesmo plot de riqueza em função da área, estou colocando um argumento que tem lá no plot, o plot também tem uma infinidade de argumentos, estou colocando a legenda do eixo X, no eixo Y não estou colocando nada, eu preciso colocar nada, porque senão ele vai colocar o nome da variável que eu estou pedindo para ele plotar, no caso aqui como Y é riqueza, ele vai colocar esse nome dessa variável lá. E aí estou mudando o sex, eu falei para vocês que essa coisa de você ampliar ou diminuir os elementos do gráfico, quando você plota algo, o que é mais importante do que você está plotando são os símbolos que vão lá, que vão aparecer, por exemplo, nesse gráfico de dispersão. Então o sex funciona para esses elementos mais importantes. Então estou aumentando esses elementos em 1.5. Que elemento que eu estou aumentando? O PCH16, que é o símbolo que eu apresentei para vocês de manhã, que estava lá, né, no exemplo do próprio points, da função points, e é o símbolo de círculo preenchido. Estou dizendo qual que é o limite do y, estou dizendo x a xp, não lembro o que é x a xp, xlim tá, lembrei. Xlim é esse limite do y, então o quanto que eu vou ter no eixo y, né, dos limites. Precisa tomar um pouco de cuidado aqui, porque se você reduzir os limites do eixo e tem valores que ficam para fora, esses valores não vão ser plotados, né? Na verdade, eles são mandados para o plot, mas como eles caem fora da área da coordenada cartesiana, eles ficam para fora e o R não vai falar nada para você, não vai dar nenhuma mensagem de alerta, tá bom? Aqui é onde que eu quero colocar os valores do eixo X, então eu quero colocar entre 0 e 100 os valores, e vou colocar os valores, 4 valores nesse intervalo, tá bom? Então é isso que faz esse parâmetro aqui. E estou colocando uma cor, você lembra que eu falei para vocês que cores têm nomes, né? Então tem lá um conjunto de nomes, eu coloquei uma cor que chama Firebricks 3. Firebrick 3. Por quê? Porque eu quis. Só por isso. Então, você pode querer também, você coloca lá qualquer cor que você quiser. Rodei ele. E ficou absolutamente errado o que eu queria fazer, tá bom? Então, por quê? Porque eu separei o MFRow em 2 colunas. Eu quero uma coluna só e 2 linhas. Tivesse mudado isso, mas não mudei. Mas antes eu quero esse X11. Fiz o par, fiz o plot, tá bom? Então coloquei nesse painel superior. Começa pelo painel superior e vai descendo para as linhas, né? Legal.
E aí eu vou usar uma outra função, uma função subordinada para colocar texto. Tem duas funções que a gente usa para colocar texto, quando é texto que está solto, né? Que a gente quer colocar solto. Quando a gente quer uma legenda, um box com legenda e com símbolos, aí a gente usa uma outra função que se chama legend. Mas quando eu quero colocar um texto solto, eu uso o mtext, ou text. Mtext é para textos na margem, fora do gráfico. Então, toda essa parte que está em volta do gráfico, se a gente quer colocar alguma coisa, algum elemento texto aqui nessa volta, a gente usa mtext. Se a gente quer colocar elementos de texto dentro do gráfico, a gente usa text. Então, assim, são duas funções diferentes que agem em espaços distintos do gráfico. E a função text tem um primeiro argumento, se chama texto, que você vai escrever lá o que você quer colocar, e ele tem um segundo argumento, que é qual é o lado do gráfico. Você lembra que eu falei para vocês que, por padrão, a numeração dos lados do gráfico sempre começa com a parte inferior, depois a parte do lado esquerdo, superior e direita. Então, a gente está usando esse mesmo padrão aqui para esse lado do gráfico que a gente vai escrever. Então, eu estou escrevendo aqui esse valor, isso aqui, esse texto, né? E eu coloquei um símbolo aqui, que é essa barra invertida N. A gente já sabe que barra invertida T é tabulação, porque a gente já usou. Barra invertida N, ela é usada para quebra de linha. Tá? Então, isso é uma quebra de linha. Então, estou escrevendo um texto, estou quebrando esse texto nessa parte aqui. Então, vai aparecer esse texto em duas linhas. Estou colocando esse texto no lado 2, que é o Y. Estou aumentando ele em 1.6, 1.5. E estou colocando ele paralelo ao eixo. Estou mudando o LAS também aqui. Estou colocando ele a 2 linhas de distância do eixo. É isso que está escrito aqui no line. E estou colocando a cor Firebricks para esse texto. Por quê? Porque eu quis, sei lá, quis mostrar para vocês essas coisas diferentes. Então ele colocou aqui, ó, o texto que eu falei para vocês em vermelho, com essa quebra de linha, e a 2 linhas de distância do eixo, para poder ficar longe aqui. Uma linha tem um tamanho de fonte, depois tem mais outra linha que tem mais ou menos um tamanho de fonte, então eu fiquei longe dos valores que estavam aqui. Se tivesse centenas, né, dígitos na casa de centenas, eu ia precisar afastar um pouco mais esse valor aqui. Isso é um problema quando eu faço essa modificação, né, do LAS para escrever os números dos eixos sempre na horizontal. Tá bom? Então, eles podem, se forem números muito grandes, eles vão tomar muito espaço da minha margem. E aí, vou usar uma função interativa, porque eu quero colocar um outro texto. Então, aqui eu usei o mtext, e aqui eu estou usando o text. Eu quero colocar um azinho nesse painel, para depois colocar na minha legenda o que significa o gráfico A e o que significa o gráfico B, tá bom? Então eu sei mais ou menos aonde eu quero colocar essa legenda, mas eu preciso saber as coordenadas dentro do gráfico que estão ali. Então eu estou usando o locator. E aí o locator, ele vai me localizar o x e y dessa coordenada cartesiana do gráfico, e eu preciso dizer para ele quantas vezes eu quero, quantas localizações eu quero fazer. Aqui eu só quero uma, por isso tem o valor 1 ali dentro. Tá? Então, locator 1, eu vou no gráfico. A partir desse momento, ó, o meu mouse ele aparece com esse símbolo de X, e eu posso clicar no meu gráfico em algum lugar. Cliquei aqui e ele me devolve 2 valores, o valor do eixo X e o valor do eixo Y. Então, estou mais ou menos ali no 15 e no 50. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 e 50. Vou colocar o texto, que no caso do text, o argumento é libels. Tá? E vou aumentar esse texto em 80%, vou fazer uma coisa grandona, assim, tá?
Vamos ver se fica bom. Peguei e inseri aqui, ó, o azinho nessa posição. Tudo bem? Então, legal. E aí eu estou colocando aqui algo que também é uma função subordinada, ela só vai funcionar se tiver um gráfico aberto, e ele me constrói um abline. O que é um abline? É algo que tem a ver com a reta. Então, abline o AB significa os parâmetros de uma reta. A gente tem dois parâmetros, né, para construir retas. Normalmente a gente usa um parâmetro que é o intercepto, ou seja, em que ponto ele cruza o zero do eixo x em relação ao eixo y, e um segundo parâmetro que é chamado de B, e esse parâmetro é qual a inclinação dessa reta. Então, com esses dois parâmetros a gente consegue construir retas, tá? E essa função usa esses dois parâmetros para construir essas retas. Tem outras formas de fazer linhas e outras coisas no R. Aqui eu estou dando, então, um modelo. Então, quando eu dou um modelo linear, esse modelo linear tem esses parâmetros lá dentro. O abline já sabe disso. Então, isso aqui é um objeto de modelo. Esse objeto de modelo eu construí lá no começo. Quando eu li os dados, eu construí esse model usando o LM, tá? Então lá está guardado ele estima esses parâmetros estão guardados dentro desse objeto de modelo, o A e o B. E aí eu vou colocar essa linha lá, tá bom? Com a mesma cor que tem os meus dados. Uma coisa são os dados, outra coisa é o modelo. Não funcionou, model não achou, então eu não rodei essas linhas que eu falei que eu tinha rodado, tá? Então eu vou rodar de novo. Voltar lá para o abline, tem um models aqui, agora funcionou, tá bom? Essa é a linha de modelo, então a gente tem técnicas para estimar esse modelo linear a partir dos dados que estão ali, tá bom? Então é isso que foi estimado. Então esse é um modelo que representa as nossas informações que estão ali. Beleza. No caso desse gráfico, a gente tem mais do que uma informação. Então, se a gente voltar lá, desse painel, se a gente voltar lá para o nosso gráfico, a gente vai ver que tem essa linha vermelha, que é a riqueza de espécies de aves, e a gente tem essa linha em azul, que é a riqueza de espécies na matriz. Então é isso que é o Z, né? Tá bom, então é a riqueza de espécies na matriz aqui que a gente tem essa informação. E a gente está colocando essas duas informações no mesmo painel. Tá? Então, estou indicando para o leitor que, para ele ler riqueza de espécies nos fragmentos, ele vai ter que usar essa linha aqui. Tá? Na matriz, se ele quiser saber a riqueza de espécies na matriz, ele vai ter que olhar essa linha aqui. Estou colocando essa legenda aqui depois para o leitor ficar atento. E também estou escrevendo essas legendas de cores diferentes, não ficou lá muito legal, mas só para mostrar para vocês que isso é possível também, tá? Então, vou fazer então esse modelo aqui, já fiz esse modelo, vou plotar isso no mesmo gráfico. É possível plotar no mesmo gráfico, usar duas funções de alto nível no mesmo gráfico? Mas para isso a gente precisa mudar um parâmetro do par. Então, um parâmetro que se chama new no par, ele tem como padrão o falso, e aqui o new a gente está colocando como true. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está, nesse painel, ou no dispositivo gráfico que a gente já iniciou, a gente vai permitir que uma nova função de alto nível seja plotada ali. Nesse momento, todo o espaço gráfico vai ter as coordenadas definidas por esse novo conjunto de dados que estão ali, tá bom? Então eu estou aqui dando par new e estou fazendo um plot com z em função de área e estou colocando aqui o PCH17, que acho que é o triângulozinho lá preenchido. Estou usando essa cor que está aqui
e esses argumentos que estão aqui. Não estou colocando nem legenda, porque senão sobreporia as legendas que estavam ali, tá bom? E eu não quero isso. Eu já tenho legenda tanto do lado do eixo Y, do X, quanto do eixo Y, tá? E seria colocado por padrão aqui. Estou pedindo para não desenhar os eixos. Por quê? Porque os eixos já estão desenhados, e por padrão o plot faz isso. E tem mais esse tipo de eixo e tipo de eixo aqui que eu estou colocando como não. Estou desenhando quase nada, estou desenhando os pontos, mas eu estou desenhando os pontos com novas coordenadas cartesianas, usando essa função de alto nível. Então, fiz isso e não aconteceu nada. Precisa ser junto, tudo isso aqui. Não foi o conjunto todo, né? Eu preciso mandar tudo isso junto para ele poder fazer. Então, ele plotou aqui. Então, perceba que esses valores que estão aqui, eles não têm a ver com essa leitura dessa escala que está aqui. Eu mudei a escala do gráfico para conseguir colocar essas duas informações em conjuntos. E aí eu preciso, então, agora, escrever o gráfico do lado direito, porque é o único gráfico que me sobrou para colocar alguma variável que seja uma variável independente, nesse caso, a riqueza da matriz. E aí eu estou fazendo isso aqui nessa linha de comando, numa função subordinada chamada axis. O axis nada mais é do que construa o eixo desse gráfico na posição 4. Posição 4. 1, 2, 3, 4. Esse eixo do lado direito, tá? E ele vai fazer o padrão que está lá. Qual que é o padrão? É nessas novas coordenadas que eu já defini. E aí ele fez isso aqui, colocou lá os valores, usando o algoritmo que ele tem lá dentro para definir esses tick marks e quais vão ser os cortes, né, desses tick marks. Antes de continuar, então, parece que o Vitor está com a mão levantada. Vamos lá, Vitor. Eu fiquei com uma dúvida rápida no parâmetro new. Se eu quiser, enquanto eu não desligar ele e eu ficar botando funções, eu vou ficar botando mais linhas dentro do mesmo gráfico. Ou para cada vez que eu quiser inserir uma coisa nova, eu tenho que rodar de novo outro parâmetro new. Vê aqui, ó, par new. Respondi a pergunta? Igual a falso. Ah, tá. Ele só funciona uma vez. Essa pergunta foi ótima, Vitor, porque esse é um parâmetro que a gente muda usando o par, e ele não fica lá registrado para você continuar a fazer. Ele tem um comportamento diferente de todos os outros parâmetros do par, tá? Então, ele faz para só mais uma vez que você usar uma função de outro nível e volta para o padrão. Ele funciona, então, basicamente, a próxima função vai aplicar no mesmo gráfico, mas ele já desliga automaticamente depois disso. Exatamente isso. Então, ele é diferente dos outros parâmetros gráficos. Legal que você tenha falado isso. Gente, só um minutinho que eu vou acender a luz aqui. E aí, para terminar esse primeiro painel que está aqui, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu colocar o texto aqui nessa parte. Então, uma das formas de fazer isso, tem várias formas, uma das formas é usar o mtext. Então, para o lado 4, eu estou aumentando esse texto em 50%, estou colocando a 3,2 linhas, né, do eixo de distância, estou colocando ele na horizontal, não sei, na paralela, perpendicular ao eixo, não, paralela ao eixo, não lembro, vamos lá, 0. E estou colocando essa cor nesse texto, tá? Então é isso que esse mtext está fazendo. E agora eu preciso colocar só mais um elemento aqui, que é o elemento associado a esse modelo que a gente fez Poisson. Então, aquele outro modelo que eu fiz, o modelo 1, eu preciso colocar também uma linha aqui representando o modelo. Para fazer isso aqui, eu vou fazer de uma forma diferente.
eu estou fazendo uma sequência de valores que vão de 0 a 100, em espaços de 0,2, tudo bem? Então, isso aqui é o que está sendo feito nessa linha de comando aqui, ó. É essa sequência aqui enorme de valorzinhos, com mais de 500 valores, por volta de 500 valores nessa sequência. E aí eu pego essa sequência e vou dar para uma função que chama predict. O predict é uma função que vai fazer a predição a partir do modelo. Então eu dou o predict, dou um conjunto de informações, ele vai fazer o que o modelo está prevendo para aqueles valores que eu estou colocando ali. E depois eu estou exponenciando, para quem fez o curso de Planeco, sabe por que eu estou exponenciando aqui. Então é porque a predição está na escala do preditor linear, e eu, para poder voltar para a escala de observação, eu estou exponenciando. XV não foi achado, porque eu não rodei. Tá bom. Então eu tenho o XV, que é essa sequência de valorzinhos, e o YV, que são essa sequência de valores preditos pelo modelo. E aí eu posso colocar uma linha usando esses dois valores, tá? Então essa linha eu estou colocando aqui usando o vetor X, que foi o que eu usei para fazer os preditos pelo modelo. Estou usando o que foi predito pelo modelo na escala de observação, ou seja, na riqueza de espécies, número de espécies, e estou com esses parâmetros que estão aqui. Mandei lá. E pedi um tipo de linha 2. Tipo de linha 2 é essa linha achurada, tá? Interrompida. Tudo bem? Então agora a gente terminou esse painel, parece que está razoável. Nós vamos passar para o próximo. Não, eu quero... Antes eu esqueci que tem mais um elemento aqui, tem uma legenda, né? Então, se vocês olharem lá na apresentação, a gente tem essa legendinha aqui, tudo bem? Então eu preciso colocar essa legenda também. E aí eu vou usar a função legend, também uma função subordinada, precisa ter um gráfico ativo para ela poder trabalhar, tá? Então esse é o nosso gráfico ativo. Então a gente continua aqui nesse gráfico ativo, e eu vou usar o locator dentro dessa função, também funciona. Então a legend, ela pede, quando a gente começa a construir ela tem esses argumentos que estão aqui embaixo, no meu editor de texto, né? Ó, legend. Primeiro, vocês estão vendo isso que eu estou mostrando aqui com o cursor do mouse? Tá, então tem o primeiro argumento é x, ou seja, qual é a posição que eu vou colocar essa legenda na coordenada cartesiana desse espaço gráfico, então no x, e qual que é a posição em relação ao y, que é o segundo argumento, tá? E depois eu tenho um argumento que é legend, que é o texto que vai ser colocado, e daí tem um monte de outros argumentos. Eu vou mostrar os principais aqui. Então, eu estou colocando o locator dentro da função legend. Então, a função vai ficar esperando para eu clicar no gráfico, para eu colocar essa legenda nesse lugar que eu cliquei com o meu mouse, tá bom? É isso que vai fazer essa parte aqui. E aí estou colocando essa legenda, que são duas palavras concatenadas, subbosque e matriz. Então, subbosque e matriz são duas palavras. Eu tenho aqui PCH, que são os símbolos, e eu estou dando dois valores para esses símbolos. O valor 16 para subbosque e o valor 17 para matriz. Então, a legenda vai ser construída dessa forma. Tá? E aí eu estou colocando duas cores. A cor Firebricks 3 para o símbolo 16 e o Median Blue para o símbolo 17, associado à matriz. Tá? E estou pedindo para ele não construir esse caixa em volta dessa legenda. Então, por padrão, ele vai construir uma caixinha para separar esse elemento de legenda do resto do espaço gráfico, né? Destacando essa legenda. E eu não quero essa caixinha. Estou fazendo isso aqui. Nada acontece no meu gráfico, então deixa eu voltar para o gráfico aqui.
Nada aconteceu, mas o meu mouse ficou esperando eu clicar em algum lugar, tá bom? Esse ponto que eu clicar vai ser o ponto central dessa legenda. Então, né, ele vai ficar centralizado em relação a esse ponto. Então, eu vou colocar essa legenda aqui. Centralizado nada, ele ficou para baixo. É como se eu clicasse no canto superior esquerdo dele. Pelo menos foi o que aparentou aqui quando eu coloquei. Tá bom? Então tá lá. Coloquei a legenda. Então percebam que a legenda, se tem 4, 5 elementos, você precisa colocar isso concatenado dentro de vetores. Para cada um dos argumentos, você vai colocar o símbolo, a cor e o texto nessas posições onde você tem esses elementos de legenda. Tá? E aqui, ó, eu estou fazendo a mesma coisa nessa linha de comando. Em vez de colocar o locator, eu estou colocando a posição 35 e 48. 35 é mais ou menos aqui, e 48 é mais ou menos aqui. Ficaria um pouco deslocado para cima essa legenda se eu fizesse dessa forma que está aqui. E aí a gente passa agora para o outro painel. A gente quer passar para o outro painel, não passamos ainda. A gente ainda está nesse painel. Tá? E aí eu passo para o painel, para o segundo painel, ou chamando uma função de alto nível. Lógico que eu não posso. O par new agora ele é falso, então eu vou passar para um próximo painel quando eu chamo essa função de alto nível. Então é isso que faz a função passar para outro painel, o dispositivo na realidade. E se eu pedir o par, ele também faz essa transição, um novo par. Tá? Então o par, se eu usar a função par aqui, menos não sendo par new, ele vai passar para o próximo painel, ele vai usar isso para o próximo painel. Então, estou mudando margem aqui de novo e estou mudando o BTY. Eu posso mudar BTY na hora que eu faço o gráfico, mas eu posso mudar também no par. Então, ele permite esses dois momentos para você fazer essas mudanças. Eu fiz isso e aqui eu estou colocando nessa parte aqui do texto o boxplot. O boxplot é uma função de alto nível que constrói os gráficos de bloco, de caixas, né? E estou colocando aqui o formato de fórmula. Eu não ensinei para vocês formatos de fórmula, mas os formatos de fórmula a gente vai usar a partir da próxima aula. Tem a ver com esse símbolo, significando que eu estou pedindo para ele construir um boxplot, onde a variável independente ou resposta é box, em função dos samples. Tá? Samples é isso aqui, e o box tem esses valores que estão aqui. Tá? Vai construir esses box plots aqui. Não quero colocar nomes, então esses nomes entrariam na legenda do eixo X, porque você tem 4 box plots que estão... 4 box plots estão sendo feitos. E eu vou colocar uma cor, essa cor é cinza. Essa cor vai servir de fundo para o box plot, né? A cor de fundo das caixas. Sem legenda no eixo X, sem legenda no eixo Y. Por que eu não coloquei legenda? Porque depois eu quero colocar da forma que eu quiser. Então, quando você quer a liberdade de colocar do jeito que você quiser, você pode usar depois as funções mtext ou outras, ou axis mesmo. Length defer for samples. Tá, vamos dar uma olhada lá em samples e box. Quando eu construí, fiz alguma cagada lá, eu fiz diferente do que deveria. Então, box é isso. Vamos ver qual que é o length de box. (16) e o sample está com 12. Ele tem que ser 4 aqui. Tá? Tinha mudado isso por algum motivo. E agora a gente pode, então, construir esse boxplot, ele vai funcionar. Então, esses aqui são os boxplots que eu queria. Percebam que eu não tenho nada nos eixos em X nem Y. E eu preciso agora colocar essas legendas. Estou usando o mtext
estou colocando essas palavras, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, em que lateral do gráfico? Na inferior. Tá? Então, o lado 1 é inferior. Estou aumentando esse texto em 30%. Estou colocando ele a 0,3 linhas de distância do eixo. E estou colocando cada um deles nessas posições do eixo. Na posição 1 vai o primeiro elemento, na posição 2 vai o segundo elemento, 3, né, na coordenada 3, 4. Tá? Então, esses são os valores da coordenada do eixo x. Por quê? Porque essa variável é categórica e, por padrão, o R pega esse espaço gráfico e separa no eixo x as coordenadas conforme o número de elementos que você tem. Tá? Então, para cada elemento, ele vai colocar uma unidade ali. E é isso que eu estou colocando ali também com relação os valores nos eixos, o texto dos eixos. Então tá ali, ó. Escrevi as legendinhas para esse eixo. E aí, eu estou colocando aqui diversidade genética também nesse outro lado aqui, no lado 2. Então, isso aqui é o valor da variável y. Pronto. Está aqui, diversidade genética. Estou colocando mais um texto nesse lado 1 aqui, que são morfotipos. Ela tem os morfotipos lá da espécie que tem lá, que vai estar explicado depois na legenda do texto. Tá bom? Preciso de mais alguma coisa, que é o Bzinho, né? Então, eu coloquei o A aqui, eu preciso colocar um B mais ou menos aqui, para a gente poder ter esses painéis, eles identificados na hora de fazer a legenda. Então, eu estou pedindo aqui o locator para ver mais ou menos o que seria esse ponto aqui, que está mais ou menos alinhado com A. E ele me diz que é 0,9 com 28. Então, está mais ou menos no 28, no eixo Y, e está mais ou menos 0,9 no eixo X. Então, eu coloco os valores aqui, e ele plota o Bzinho aqui, ele ficou um pouco deslocado, eu posso depois mexer nisso aqui para melhorar. Tá? Pois bem, temos aqui produzido o nosso gráfico. E é isso que a gente tem como final. Tá? Quero gravar, estou satisfeito com o gráfico. Como é que eu gravo agora esse gráfico? Eu simplesmente posso usar uma função que grava esse dispositivo que está aberto, diretamente do dispositivo. Então é o save plot. Só que o save plot eu não posso mudar, por exemplo, o tamanho da figura. Ele vai salvar com o tamanho que ele está aí, que eu coloquei na hora que eu abri esse dispositivo. Ou se eu aumentar ele, ele vai salvar do tamanho que eu aumentar na minha tela. Tá? Então eu posso ampliar o dispositivo, ele vai salvar com o tamanho que está ali. Qual o tamanho eu não sei, né? Porque alguém sabe qual que é o tamanho que está ali. Eu sei que eu coloquei 12 e 6, né? Então 12 de altura e 6 de largura. Em polegadas, né? Então, por padrão, é por polegadas que eles estão lendo isso. Então esse seria o tamanho que estaria salvo lá no meu dispositivo. Quanto que isso representa em número de pixels? Não sei também, porque depende do tamanho do pixel. Então a gente tem que mexer nessas coisas para criar gráficos com as dimensões e as definições que a gente quer com relação à qualidade dessa imagem. Tá? Então, para fazer isso, a gente, se for para salvar do jeito que está, a gente vai usar save plot. Então, ele vai salvar com um file name que você vai dar lá, tipo, vamos mudar lá o nome de Cris plot. IPNG é a extensão que eu quero dar para ele, mas eu preciso falar qual é o tipo de extensão do arquivo. Ele não vai ler o que está escrito lá no nome do arquivo. E a partir desse momento eu vou salvar o gráfico dentro do meu diretório de trabalho. Com que definição de imagem, mais tamanho,
e densidade de pixel? Eu não sei, porque isso vai ser o padrão que está lá no dispositivo de janela gráfica de tela, tá bom? Se eu quero fazer, salvar esse arquivo diretamente com parâmetros que eu definia para publicação, ou que a revista me pediu, eu preciso abrir um PNG aqui, dar um nome também, o mesmo argumento, file names, eu posso chamar de Chris plot também, PNG agora, porque já está definido no nome da função, né? A função vai construir o PNG, e aí eu posso usar width, número de pixels, colocar como sendo, sei lá, 800 de largura, e de altura eu coloco 1600, porque é essa proporção que eu quero, né? Eu quero dois painéis um em cima do outro. Tá? E aí, a unidade, o padrão é pixel, e o point size, que vai dar o tamanho, né, desse pixel. O point size, o padrão é 12, se eu não me engano. Tá? Mantive o padrão aqui, mas eu poderia ter mudado. E aí, se eu começo esse dispositivo e depois faço a construção do gráfico, ele vai começar a construir isso lá dentro do próprio arquivo, com essas definições de tamanho e número de densidade de pixel. Né? E aí, quando eu chegar aqui no final do meu arquivo, eu preciso fechar o dispositivo. Então, dev off. Para que eu fecho, ele encerra o arquivo fica lá gravado para a gente poder usar, olhar e ver se está tudo certo, se quer mudar alguma coisa. Tá bom? Então, essas duas formas que a gente usa para salvar gráficos. Eu, normalmente, no dia a dia, eu salvo com save plot mesmo. Vocês podem usar o botão direito do mouse também para fazer o salvamento dessa janela, porque permite, pelo menos no Windows, isso é possível de ser feito. Lá ele tem a opção de quais são os formatos que estão definidos no menu lá deles. Mas se você quiser uma coisa mais específica com relação à densidade de pixel, tamanho de imagem e tudo mais, você vai precisar usar um dispositivo de imagem para fazer isso. É isso. Deixa eu mostrar algo que eu não mostrei para vocês, que é o R-Gallery. Existem hoje muitos sites, muita documentação falando de gráficos no R. Como a questão de fazer gráficos é uma coisa, primeiro, difícil, né? Porque você precisa conhecer todo esse vocabulário associados aos parâmetros, às funções de alto e baixo nível. Comecem com o R-Card, eu já falei para vocês mais de uma vez, vou falar de novo. Então, o R-Card tem uma seção de gráficos, parâmetros gráficos e gráficos, tá? Então, uma página, pelo menos, dedicada só aos parâmetros e às funções que a gente usa para construir gráficos. Vocês não vão precisar mais do que isso para fazer gráficos bem elaborados, tá? Então, fiquem com esse card na mão de vocês quando vocês estiverem fazendo gráfico. E não é trivial fazer gráfico mesmo, assim, não acho que você vai fazer um gráfico de uma hora para outra, em 15 minutos você vai fazer um gráfico bacana para você pôr na apresentação da sua tese ou na própria documentação que você vai entregar do seu mestrado, né? Isso demora para ser feito, então precisa ser feito com calma, tirar um tempo que é necessário para isso ser feito. Então, algumas coisas que você pode fazer é buscar na internet, vai ter um monte de documentação falando de gráficos que vão ser mais ou menos parecidos, você pode pegar esses códigos, entender o que está acontecendo e transformar ele para você usar para os seus dados. E uma dessas fontes é o o Graph Gallery do R, tá? Então, essa galeria de gráficos, antigamente ele era até mais ativo, assim, antes
do R ficar muito famoso, esse R Gallery, ele tinha até uma competição anual para melhor gráfico do R, e todo ano a gente tinha uma premiação para os melhores gráficos. E aí ficava em destaque no site. Eles mudaram depois e não está tão ativo quanto já foi. Mas você tem lá, por exemplo, eu quero fazer um gráfico... deixa eu ver aqui uma coisa mais diferente. Não. Histogram, time series, points, box plot, density. Gráfico de densidade probabilística, tá? Aí ele tem lá o código, mostra como é que faz, cada uma dos elementos, e aí você pode colocar o contorno também, várias coisas relacionadas a esses gráficos de densidade. Outros gráficos aqui, eu tinha separado um, mas esqueci. Eu acho que era... Ribbon plots, não. Time series, não. Scala 2, Venn diagram view, line plot. Phylogenetics. Gráficos filogenéticos. Então, de clusters. Diferentes tipos de árvore, organizadas de formas diferentes. E maps, acho que é uma coisa que eu queria maps. Google. Google é legal também. Então, Google, você pode baixar as coisas do Google, tem um pacote que se chama GGMap, desculpa, e o GGMap ele permite que você baixe os mapas do Google Maps e use ele como base para depois você colocar outras coisas em cima desses mapas, tá? Tem um monte de coisas para informações georreferenciadas, assim, tem muitas funções e pacotes específicos, tá? Então você vai chamar isso para dentro do gráfico e pode colocar elementos dentro do gráfico ali. Depois pode ser até a imagem de satélite mesmo. Tá? Você traz para dentro do R. Grid plot. Plots de grids, né? Isso aqui está usando Lattice, eu sei porque eu reconheço esse padrão aqui de painéis que o Lattice faz, então provavelmente ele está usando o Lattice aqui por trás, mas não é esse que eu queria mostrar, não. Grid, heatmap, esse aqui é legal. Gráficos de cor, né? Heatmaps significa esses gráficos de calor, ou seja, você tem informações diferentes na localidade, né? Então aqui está usando outras livrarias, bibliotecas, né? De mapas também, tem muita coisa para fazer mapa. Isso aqui está usando os polígonos, né, que definem os municípios, ou o que seja ali, e colocando cores diferentes. Aqui está colocando diferentes cores relacionadas a uma escala aqui para diferentes lugares do mundo. E assim por diante. Então tem muita coisa que dá para fazer com as coisas básicas. Não precisa de muito mais do que as coisas básicas, mas tem um monte de outras coisas, instrumentações em outros pacotes também. Tá? São gráficos combinados, como esses aqui. E amanhã eu vou falar um pouco mais sobre como combinar elementos gráficos em painéis distintos. Vai ser a próxima aula, não, amanhã não, na quarta-feira. Então eu vou mostrar um pouquinho mais dessas instrumentações básicas do R. Legal. Agora vamos abrir para perguntas. Todo mundo já cansado, é isso? Vai subir as aulas no YouTube? Hoje eu vou tirar o tempo agora, depois da aula, para subir essas últimas aulas
no YouTube, tá? Não sei se essa aula agora especificamente eu consigo, porque demora um pouquinho para processar, mas vou até desligar aqui que a gente não precisa da discussão, tá? Beleza. Então eu faço sim isso, depois que a gente terminar aqui. Bom, se não tiver pergunta... Gente, aproveitem os momentos que a gente está aqui em encontros síncronos para tirar dúvidas. Os monitores são sempre muito... A comunidade do R é sempre muito receptiva. Porque, assim, todo mundo já passou pelos perrengues que vocês estão passando aqui durante esse curso. Então, assim, todo mundo passou por essa coisa desse aprendizado árduo, difícil, que é esse começo de aprendizado da linguagem de programação. Alguns de vocês já têm mais traquejo, porque já viram linhas de comando, alguma coisa, mas para muitas pessoas a gente sabe que isso é muito difícil, né? É difícil entrar essa lógica, não tem intimidade nenhuma com essa coisa de linhas de comando. Então, não se assustem e peçam ajuda. Então, lá durante a tarde, os monitores estão lá disponíveis, tanto no plantão presencial quanto no plantão online. Se vocês precisarem, peçam uma reunião numa sala particular para vocês conversarem com um dos integrantes da equipe, tá? Até comigo também. Eu tenho participado dos plantões, quando eu consigo eu participo, fico lá de ouvido, ligado para ver o que está acontecendo, e quando precisa eu apareço, tá? Às vezes eu me desligo um pouco, mas eu geralmente estou antenado com o que está acontecendo. Mas peçam assim, puxa, eu precisava conversar. E às vezes é bom desabafar também. Olha, eu estou tendo muita dificuldade, eu não estou conseguindo entender um monte de coisas. E aí conversar com seus colegas, que são os monitores que já passaram por isso recentemente, e eles podem indicar para vocês alguns caminhos, tá? Beleza? Joyce. Ale, é uma dúvida assim um pouco mais simples, mais do início também, assim, de que sempre na hora de começar a criar, você mostrava pra gente aquela função de abrir a janela, uma janela nova, né? Mas ao mesmo tempo também percebi que se eu coloco lá para criar um gráfico, ele também vai abrir uma janela automaticamente. Isso meio que dá na mesma, eu só queria checar isso, assim. Sim, dá na mesma. O que acontece é assim, se você abrir uma janela com o X11 sem mudar nenhum dos parâmetros dele, ele vai abrir a janela padrão de 7x7, né? E vai com todos os elementos padrão ali. Se você quiser mudar o tamanho dessa janela, você também pode depois usar o mouse e arrastar. Mas se você quiser, por exemplo, um tamanho específico, como eu estava abrindo aqui, em que eu queria uma coluna e que tivesse 2 vezes mais o tamanho de altura do que tinha de largura, daí é bom você abrir com X11, tá? Mas o plot, todas as funções de alto nível, se você não falar nada para elas, elas vão entender que você quer abrir o dispositivo gráfico de tela. E vão abrir um X11 com o padrão dele, tá? Com todos os argumentos com o padrão. É isso que ele faz, tá? Beleza. Agora, se você quer ter uma janela aberta com um gráfico e quer comparar com outro, aí você precisa abrir um outro dispositivo gráfico, senão ele vai sobrepor aquele que já está feito, tá? Então, se você quer olhar uma coisa que eu faço muito, eu faço um gráfico base e depois eu começo a mudar alguns parâmetros. Aí, para comparar com o que tinha antes, que eu começo a mudar um monte de coisa, eu vou deixando lado a lado as janelas gráficas, tá? Eu vou sempre abrindo uma nova, fechando... essa aqui eu não gostei mais, eu vou deixar só essa aqui e agora eu vou mudar esse outro parâmetro. Então, eu vou abrindo sempre uma nova para comparar com a anterior, que eu já achava que estava legal, tá? Legal. Perguntas ainda? Se não temos perguntas, podemos encerrar. Vitor. Valeu, vou aproveitar para tirar uma dúvida rápida de um pedaço do exercício. Na hora que eu quero entender que tem uma coisa que, assim, por tentativa e erro eu consegui acertar,
Só que eu não sei se você está entendendo a lógica de por que tá dando certo. Que é assim, ó. Na hora de botar os segmentos do desvio padrão em um dos gráficos, eu estava botando essa linha de código aqui e não estava dando certo. Aí depois eu fui fuçando na internet, ó, mandei a original que eu tentei. E depois fui lendo o código de outras pessoas na internet, fui vendo e eu entendi que eu tinha que botar esse umzinho na frente para ele repetir para todas as minhas médias. Mas eu não sei se eu estou entendendo o que esse 1 até a média está fazendo dentro do código. Tá. Quando você tem posições nesse espaço de gráfico, né, você precisa colocar os segmentos, né, no caso você está colocando elementos, né, e aí você precisa dar cada um dos elementos nas posições que estão ali. Então, mostra o gráfico depois para a gente, Vitor, só para o pessoal poder se inteirar. Você partilha? Claro, um segundo. Tudo bem, tranquilo. Mostra o código, não, mostra. Tá, tudo bem. Passa rápido e mostra o gráfico. Isso, maravilha. Então, o que está acontecendo aqui, né? Talhão é uma variável que é um fator, tá? Então, ali tem um número 16, 17, 18, 22. Percebam que nessa escala, você não tem esses valores como sendo números, né, numa escala. Eles são fatores, ou seja, o talhão chama 12. É o nome do talhão, é o código que deram para aquele talhão, ou seja, para aquela unidade de trabalho que você tem ali. Então, quando você usa fator, os fatores, eles são transformados em números inteiros no R, tá? Então, quando você tem lá 16, 17, 18, 22, 23 e 32 como fator, dentro de um vetor, isso aí está representado lá como o primeiro fator, segundo fator, terceiro fator, e isso, a memória no R, ele guarda dentro do objeto como sendo 1, 2, 3 e 4, tá? O número de fatores que você tem. Quando você constrói algo num gráfico usando essas variáveis que são fatores ou categorias, o R vai pegar, em vez de ele construir, ele vai construir esse espaço dentro dele com coordenadas cartesianas, tá? E quando você tem categorias, ele vai definir o eixo X como sendo unidades para cada uma das categorias. Então, a posição que você tem lá no 16, se você seguir ali a posição 16, na vertical, ali é o valor 1 do eixo X. O 17 é o valor 2 do eixo X. Se você clicar lá, Vitor, clica, dá um locator 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Põe 6 lá dentro. Sim? Isso. Agora vai lá no gráfico e clica nas médias. Depois na outra. Você precisa clicar 6 vezes, ele só vai parar depois eu que você cliquei clicar. 2 vezes na primeira. Tudo bem, então vai faltar 1. Daí mostra esses valores ali, ó. São 2 vetores. Se puder aumentar um pouquinho a fonte, cara. Você consegue. Tá. São 2 vetores, um vetor x e um vetor y, das coordenadas que estão ali. Então você tem no x 1.12, né? Porque você não estava certinho lá, você estava um pouco deslocado na hora que você clicou, mas é o 1 que está ali, representado pelo 16, tá? Depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4, depois é o 5, depois é o 6. Assim, então, os fatores são representados por esses números inteiros. Então, quando você está mandando aqui no seu código que você quer o x0 como sendo 1 até médias, você está criando
esses segmentos que no X... No X0 vai de 1 até a média. Mas eu fiquei na dúvida. Se eu Que é o pensasse min? assim, eu não teria que ter botado um argumento de length para ser até o final das minhas médias? Eu não sei. O que é o min? Coloca o min aí pra gente ver. Eu fiz aqui no meu para ver. Deu certo por acaso. Por acaso, né? Porque o média vai ser 6 porque alguma porque coisa. assim, é isso? a minha eu fiz um. De Eu 10. criei um objeto com apply para aplicar a média dos valores. Mas daí deu certo por acaso porque você foi do 1, Até o primeiro valor de média. que é 10, que era superior a 6, você precisava, entendeu? O que você precisava colocar aí é 1 até 6, tá? E o média. Coloca esse vetor aí que você construiu de 1 a 2 pontos média. 2 pontos médio aqui? Isso. Mas copia ele e coloca numa linha de comando separado para a gente ver o que ele constrói. Não, só 2 pontos média. Sem o X0. Ele criou esse vetor aqui. Vê o que é média para você ver. Média tem um primeiro valor lá que vai ser um pouco mais de 10, a média, né? O primeiro valor de média. É isso mesmo. Então ele construiu esse vetor de 1, 2, 3, 4, até 10, porque mais que 10 ele não conseguia ir. E aí ele fez a ciclagem, deve ter feito alguma coisa, não mandou mensagem ele mandou mensagem de ordem para você, né? Você tem 6 elementos e o outro tem mais do que 6 elementos. Acho que agora eu não tinha percebido. Bom saber que eu fiz errado, então. Você fez errado. O que você tem que colocar aí é 2.6, que seria as posições para cada um dos x0s. Tá bom? Entendi. Mas porque a segunda parte do y0, que é média mais ou menos desvio padrão, tá certo, então. Média. Faz esse vetor aí pra gente na linha ali pra gente olhar. Só essa parte. Eu acho que tá certo sim. Porque você pegou os valores e diminuiu, né? É que nesse daqui eu tinha aplicado as funções para ter os vetores. Não, esse está certo. Depois média mais o desvio padrão no y de cima. Agora o x1 está errado também. O x1 também é de novo 1 até 6. Mas isso aqui, ó, x1. Não, o x0 que você está mexendo. No meu tá no x1. Ah, não, é que eu tô olhando. Desculpa, eu estou olhando no código aqui do chat. Desculpa, Vitor. Beleza. É isso aí. Eu acho que é legal pensar por que o x0 e o x1 não são a média, né? Porque não faz referência. O talhão não é o que você está fazendo a média, né? A média é da biomassa, né? É o outro eixo. É o outro eixo. É o y. No x você tem só os talhões, né? Que estão definidos como fator, e o fator tem esses números inteiros que definem o fator, que não tem a ver com o nome que está ali. O nome 22, 16 é o nome do talhão, é o código dele, tá bom? Ainda bem que eu perguntei, então. Ainda bem que você perguntou, porque é confuso mesmo. Legal, se não tiver mais perguntas, a gente encerra a aula de hoje. Vocês têm que fazer os exercícios. A gente ainda tem quarta-feira de gráficos, a gente tem um outro tutorial para vocês fazerem. Tem mais alguns exercícios, são 4 exercícios ao todo que a gente tem nesses 2 módulos, né, o gráfico 1 e gráfico 2. Esses exercícios vocês vão ter que entregar na segunda-feira que vem, tá bom? Então, mas não deixa para a última hora não, porque depois tem feriado, vai descansar a cabeça no feriado, tenta fazer esses exercícios agora, entre hoje e quarta, vocês tentam fazer os dois exercícios que tem dessa primeira parte, para tirar dúvida com a gente na quarta-feira, tá? Então, e precisando, faz aquilo que eu falei para vocês, de pedir uma sala especial para conversar com um dos monitores ou comigo, tá bom? Se tiver com muita dificuldade. Legal. Então, até quarta-feira, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau. De nada, tchau, tchau.